Olá, sejam todos bem-vindos na nossa aula. Hoje iremos dar continuidade ao nosso assunto sobre gravitação. Vamos falar sobre a primeira e a segunda lei de Kepler. Lembrando que Kepler, como já vimos na aula anterior, ele foi um importante astrônomo e matemático alemão e o responsável por grandes contribuições na área da astronomia e da astrofísica. Ele desenvolveu as três leis que descrevem o movimento dos corpos presos a interações gravitacionais. As leis de Kepler, eles foram desenvolvidos por volta de 1609 e 1618, após análises criteriosas das observações e do estudo dos sistemas planetários, realizados anteriormente por grandes nomes da astronomia. Vejamos agora, na nossa próxima imagem, a primeira lei de Kepler, também conhecido como lei das órbitas. O enunciado diz o seguinte: todos os planetas do sistema solar, incluindo a Terra, giram ao redor do Sol em uma órbita elíptica, sendo que o Sol ocupa um dos focos dessa elíptica. Kepler percebeu que a velocidade orbital dos planetas em torno do Sol não era constante. Por causa da forma das órbitas, havia pontos dos quais a distância do Sol ela aumentava ou também diminuía, e que essa mudança ela era responsável por variações da velocidade dos planetas que orbitavam em torno do Sol. Dizemos que, ao atingir a menor distância ao Sol, os planetas encontram-se no periélio. E quando atingirmos o ponto da órbita mais distante, mais afastada, dizemos afélio. A figura ao lado mostra a posição A e B, onde essas letras estão de vermelhos, que são respectivamente representadas pelo periélio e pelo afélio, a órbita dos planetas em torno do Sol. A posição F1 e F2 são os focos dessa elíptica. O Sol ele sempre coincide com um dos focos dessa elipse. Essa lei mostra apenas a forma da órbita e é válida não só para o movimento dos planetas em torno do Sol. Se estivermos estudando o movimento de translação da Lua, a sua órbita será também uma elipse e a Terra ocupará um dos focos dessa elipse. A principal consequência dessa lei é mostrar que a distância entre o Sol e o planeta ela não é constante, ok? Mas antes de darmos continuidade ao nosso assunto, vamos tentar entender a diferença entre o foco e o centro. Vejamos agora a nossa próxima imagem, que mostra a diferença entre o foco e o centro. Na nossa primeira imagem, temos um círculo. A letra C, ela indica o centro desse círculo e o R indica o raio do mesmo. Onde, se você traça uma reta que vai do centro até qualquer ponto dessa circunferência, você terá um raio. Então, essa circunferência é constituída apenas de um centro. Já a elipse, o desenho ao lado, ela possui como se fosse dois centros, ou melhor, são dois focos. Preste atenção para vocês entenderem melhor. Como se faz um desenho? Como se faz uma elipse? Temos dois pregos aí e a uma certa distância. Esses dois pregos estão no nosso focus e neles estão amarrados um fio, como mostra a figura. Se você esticar esse fio e colocar um lápis, seguindo o movimento do risco, respeitando o limite desse fio, você irá desenhar uma elipse. Então, a elipse não possui apenas um centro, e sim dois focos, como acabamos de apresentar. Vamos agora à nossa próxima imagem,
que mostra novamente a nossa primeira lei de Kepler, já que acabamos de aprender a diferença entre o círculo e a elipse. Se você, só recapitulando, que na primeira lei os planetas giram em torno do Sol em uma órbita elíptica, sendo que o Sol ocupa um dos focos dessa elipse. E quando o planeta se encontra mais próximo do Sol, nós chamamos de periélio. E quando atinge o ponto da órbita mais distante, mais afastada do Sol, nós chamamos de afélio. Então, essa é a nossa primeira lei de Kepler. Vejamos agora a nossa segunda lei de Kepler, tá? Também ela é conhecida como lei das áreas, que diz o seguinte princípio: um planeta em sua órbita ao redor do Sol move-se de tal forma que o vetor posição com a origem no centro do Sol e extremidade no centro do planeta varre áreas iguais em intervalo de tempos iguais. Olhem para a nossa imagem. Vamos entender melhor sobre essa segunda lei em outras palavras. A segunda lei é uma continuação da primeira, lembrando que o planeta possui uma maior velocidade quando está mais próximo do Sol, que é o periélio, que está sendo representada nesse caso pela letra P, que está de vermelho, e menor velocidade quando está mais afastada, que é o afélio, que está sendo representada pela letra A, de vermelho, tá? Como vimos na primeira lei, então, se o planeta gasta a mesma variação de tempo no afélio e no periélio, ele percorre a mesma área nesses espaços, ou seja, a área 1 será igual à área 2. Mas preste atenção que a velocidade no periélio será maior que a velocidade no afélio. Isso acontece porque a atração entre os planetas e o Sol no lado do periélio ela é maior. Então, para que o planeta não seja, entre aspas, engolido pelo Sol, ele deve aumentar a sua velocidade. Então, temos que a razão entre a área varrida pelo planeta e o tempo gasto, ela é constante. Então, cada planeta possui uma velocidade própria, porém, a velocidade de translação do planeta, que é o tempo que ela leva para dar uma volta completa ao redor do Sol, ela não é constante, pois nele necessita percorrer diferentes distâncias, diferentes arcos em intervalo de tempos iguais, ok? Boas aulas, bons estudos e até a nossa próxima aula!